Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, depois gravado, eu sou Celso Deretti, missionário da Arquidiocese de Florianópolis, Santa Catarina. Nós estamos aqui em nossa 37ª missão, vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento, vigília solene, quando o Santíssimo é exposto sobre o altar, paróquia São Sebastião, aqui no município de Balneário Camboriú. Nós iniciamos às 9 horas, dia 27, hoje de julho, e vamos até às 3 horas da manhã do dia 28. Quero agradecer a presença de todos vocês, que estão aqui conosco nesta vigília solene, intercedendo por toda a igreja, pelo mundo inteiro. Agradecer ao Padre Silvano, pároco, que nos acolheu aqui também. Muito obrigado, Padre Silvano. Eu quero falar hoje sobre a segunda vinda de Jesus. Pelo andar da carruagem, é iminente, não é? Todos os sinais sinalizam para a iminente segunda vinda de Jesus. É um artigo da nossa fé, nós rezamos no creio, não é? Que virá um dia julgar os vivos e os mortos. É o que nós professamos na fé, professamos isso, cremos nisso, não é uma hipótese, nós cremos nisso. Ora, se nós cremos nisso, na segunda vinda de Jesus, então isso precisa obrigatoriamente afetar toda a minha existência. Porque algo vai acontecer, alguma coisa muito grande vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus, que nós chamamos até o terrível e glorioso dia da segunda vinda de Jesus. Vai ser um dia terrível e ao mesmo tempo um dia glorioso. Eu não sei se você costuma meditar, rezar, pensar sobre a segunda vinda de Jesus. Veja, isso é mais sério do que nós pensamos. É algo grandioso, é a consumação dos séculos. É o dia em que haverá novos céus, haverá nova terra, em que todo o mal será extirpado, varrido definitivamente da face da terra. É algo muito grandioso que precisa, e a partir dessa expectativa, nós vamos pautar toda a nossa existência, todo o nosso comportamento, todas as nossas decisões. Correto? Veja que se nós não tivermos essa expectativa da segunda vinda de Jesus, nós vamos fazer exatamente aquilo que os incrédulos, os livres pensadores, os homens ímpios fazem, que é o quê? Qual é o pensamento deles? A morte é o fim de tudo, então estou me lixando, certo? Para céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Jesus, não creio nisso, isso para mim não tem a mínima importância. O que para mim as pessoas pensam é gozar a vida, é entretenimento sem fim, e na concepção dessas pessoas, o mundo não passa de um grande parque de diversões, uma grande Disneylândia, não é? E quem pode mais,
chora menos. É o modo de viver deste mundo que não crê na segunda vinda de Jesus. Tanto assim que o mundo de hoje, o mundo que nós vivemos, é um mundo pós-cristão, correto? É um mundo pós-cristão, não pós-cristianismo. Eu sempre repito isso, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A última palavra sobre a história humana pertence a Jesus. O Catecismo da Igreja Católica afirma que Jesus ele é o centro, é a chave e é o fim da história humana. Ok? Então Jesus ele é o quê? É o centro, é a chave e é o fim da história humana. Então, Jesus ele não é apenas um grande profeta que passou pela história. Ele é o centro da história, ele é a chave, é o fim da história. Ele não é apenas um mestre moral, um mestre dentre tantos outros mestres que existem por aí, é o que prega a nova era, né? A New Age. Eles pregam que não existe uma verdade absoluta, então tem que pegar um pouco da verdade daqui, um pouco dali, certo? E cada um tem a sua verdade. Não é assim. Nós temos que entender que Jesus, ele veio solucionar o maior problema da humanidade, do gênero humano. O problema do pecado que gera a morte. Existe um problema chamado pecado que gera um problema chamado morte. E se nós perguntarmos qual é o maior enigma da vida humana, é precisamente o quê? A morte. Então, se não houver alguém que solucione este enigma, não merece a minha fé. Se não existe alguém que me dê uma resposta para o problema da morte, não merece a minha fé, não merece a minha confiança. Existe uma única pessoa que sepultou a própria morte, nós sabemos quem é. É Jesus. Quando Jesus ele ressuscita, ele destrói o império de Satanás, ele sepulta a própria morte. E ele nos dá certeza, a partir desse momento, que nós temos a solução para o mistério da morte. Nós temos o quê? A vida eterna. A vida eterna. E eu volto dizer aqui para você, se eu perguntar para você qual é o maior desejo do seu coração, lembra que eu sempre faço essa pergunta? Eu sei qual é. Eu sei qual é o maior desejo do seu coração, além de ganhar na Mega Sena. O maior desejo do seu coração é viver eternamente. E se você fizer uma análise da sua vida, tudo o que você faz, tudo que você empreende, tudo que você despende esforço, tudo que você aposta é para um único objetivo: afugentar o espectro da morte. Por isso que o dinheiro é tão importante para nós, nos dá uma sensação de segurança. Enquanto eu tenho dinheiro, eu posso comprar remédio, eu posso ter um teto, ter
um carro, posso me alimentar, e assim eu estou aparentemente livre da ameaça da morte. Não é isso? E toda a indústria, toda a cadeia produtiva, ela gira em torno de livrar as pessoas da ameaça da morte. A indústria alimentícia, a indústria cosmética, a indústria farmacêutica, a indústria da segurança, a indústria do transporte, quer dizer, tudo gira em torno de livrar as pessoas da morte. Problema, a morte é salário de quê? Do pecado. Romanos 6, 23. Salário do pecado é a morte. Então aqui nós precisamos entender o que é fundamental para nós, que é o plano de salvação de nosso Deus. Vamos voltar lá para o Gênesis, quando Deus cria o homem e o coloca no Éden, coloca no paraíso, e ali, quando Deus cria o homem ele é de uma natureza mortal, mas não está destinado à morte enquanto permanecesse na amizade com Deus. E nós conhecemos muito bem o relato lá de Gênesis 3, quando Deus diz: olha, vocês podem comer de todo fruto, do fruto, de toda a árvore que há no jardim, mas não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, indubitavelmente vocês morrerão. Queridos, uma coisa muito importante para você se salvar, para eu me salvar, e para você ser feliz já aqui na terra e por toda a eternidade, é você dar crédito à palavra de Deus, sabendo que Deus é veraz. Deus não mente. Romanos capítulo 3 diz: todo homem há de ser considerado mentiroso, só Deus é veraz. Você já mentiu? Quantas vezes, a gente já mentiu? Os outros já mentiram para a gente? Todo dia. Principalmente os políticos, Então, e se for político corrupto, a coisa é terrível. O episódio do Jardim do Éden, primeira grande verdade: Deus não volta atrás na sua palavra. Tudo que está escrito aqui na Bíblia vai acontecer rigorosamente. Vou ler aqui passagem já de João capítulo 5. Isso não é conto de fada, não é balela, não é história de carrochinha. É uma verdade, é uma palavra de Deus que ninguém pode impedir de acontecer. E por isso merece todo o nosso crédito, toda a nossa atenção. Quando Deus diz: não comam, o homem, seduzido pela serpente, desconfiou de Deus, deu crédito ao pai da mentira, renuncia à felicidade em troca de uma falsa promessa, e assim é todo o mecanismo do pecado até hoje. O mecanismo do pecado é o mesmo, não mudou nada. É uma promessa falsa, de felicidade, de ganho, de prosperidade, em troca do quê? Da alma, em troca do rompimento com a aliança, com a amizade com Deus.
E quando o homem dá ouvidos à voz de Deus, à voz da serpente, aí já é um sintoma do quê? De que o homem, claro, o homem e a mulher ali, havia perdido o quê? O temor de Deus. E esse é o problema do mundo de hoje. Qual é o problema do mundo de hoje? Não é problema econômico, não é problema de aquecimento global, não é problema disso, daquilo. É problema um só. Esse problema gera todos os outros problemas. É a perda do temor de Deus. Nós vimos isso agora no dia 26, na abertura das Olimpíadas, Paris, em que fizeram um ultraje horrível, uma profanação da Santa Eucaristia. Vocês já viram na internet uma profanação horrenda da Santa Eucaristia, da Santa Ceia. É o sinal claro da perda do temor de Deus. E claro, meus amigos, meus irmãos, quando o homem perde o temor de Deus, ele se entrega ao pecado. O salário do pecado é a morte. A Europa, o Papa Bento XVI, eu sempre repito isso, quando ele leu a Constituição da União Europeia, se não me engano são 27 países que compõem a União Europeia, ele subiu nas tamancas, ele ficou enfurecido, porque não estava mencionada na Constituição da União Europeia as raízes cristãs. E a Europa declarou a morte de Deus. Tá? O problema é que a declaração da morte de Deus é um ato suicida, é a declaração da morte do homem. França, por exemplo, lá aquele diabo encarnado lá, o Macron, fez uma festa no dia em que foi aprovada o aborto, foi aprovado a lei do aborto, como cláusula pétrea da Constituição. Não foi uma lei qualquer, não, foi colocado na Constituição da França, o aborto. É um demônio um cara desse, um demônio encarnado, porque o demônio ele é o homicida desde o princípio. E existem governos no mundo inteiro que são a favor do aborto. Aqui no Brasil, são demônios que estão ali a serviço de Satanás mesmo, né? São filhos da serpente. E que prestarão contas no dia da segunda vinda de Jesus. Aí eu quero ver essa turma. Juízes que condenam inocentes e inocentam culpados, corruptos. Toda espécie de perversidade sexual, toda espécie de perversão sexual, essa Madonna que protagonizou, né, um espetáculo horrível lá na praia do Copacabana, aplaudida por milhões de pessoas, espetáculo horrendo de devassidão transmitido para a população, envenenando o coração de jovens, dando um exemplo. Se Maria Madalena tinha 7 demônios, essa Madonna tem 7 milhões de demônios. Olha, se a pessoa perde o temor de Deus e não crê na sua segunda vinda, meus irmãos, ela está colocando em risco a sua salvação. Ela está caminhando a passos largos para o fogo do inferno.
A pessoa não teme a Deus. O temor de Deus nos mantém próximos de Deus, meus irmãos. Nos mantém no respeito a Deus. Nos faz ver que nós somos apenas míseros insetos, pó e cinza, irmãos. Nós somos o quê? Pó e cinza. Deus é eterno, nós somos apenas pó e cinza. Mas veja, nós somos pó e cinza destinados ao quê? A vida eterna, a incorruptibilidade. Isso que é o maravilhoso da nossa fé. Aí que está a grandeza do amor de Deus por nós. Correto? Veja, quando Adão e Eva pecam, pisam feio na bola, se lascam feio, não é? Se estrepam. Veja, Deus não abandona o homem. Por isso que eu falei do plano de salvação, Gênesis 3,15, lembra? Lá já está o anúncio que a gente chama do proto-evangelho, que é o primeiro anúncio da vinda do Salvador. Deus fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Certo? Ela vai te ferir a cabeça e tu vai lhe ferir o calcanhar. A tua descendência dela, né? Entre a tua descendência e a dela. Onde é que Jesus foi ferido na cruz? Não foi no calcanhar? Cruzaram um prego, não foi o demônio que estava por trás da morte de Jesus, instigando ali os fariseus, os aristocratas do templo, a diabada toda lá, Herodes, aquela turma toda? Então, ali o demônio achou que destruiu o plano de Deus, mas veja o que acontece no terceiro dia. Jesus ressuscita dentre os mortos e destrói o império de Satanás. Ele cancela a nossa culpa, ele sepulta a própria morte, e no dia da sua ascensão ele abre para todos os filhos de Adão as portas da eternidade. Irmãos, eu pergunto para você, você pensa no dia da sua morte? Pensa, irmão. A Bíblia diz que vale mais ir na casa onde tem luto do que na casa onde tem festa, porque quando você está no luto, você pensa no teu fim. Veja, volto a repetir, todos nós temos um problema chamado morte, e ninguém de nós tem como solucionar isso. Eu preciso de alguém que solucione esse enigma para mim, esse problema. Por isso que a nossa fé em Jesus nos dá esta certeza de que no dia da minha morte, certo? Eu tenho alguém para me livrar do poder da morte. Por isso, cuidado em quem você coloca a tua fé. Você pode ser maçom, você pode ser espírita, pode seguir a logosofia, a teosofia, a cientologia, a Rosa Cruz, Seixonoye, Reiki, tem uma infinidade aí de crenças e doutrinas, mas certifique-se de que no dia da sua morte, o fundador dessa religião, dessa seita,
tem poder para ressuscitar você dos mortos. Eu não sei se um maçom no grau 33 tem esse poder. Não sei. Eu acho um pouco difícil de te dar a vida eterna no dia que você estiver dentro de um caixão. Eu não sei se Allan Kardec tem esse poder. Allan Kardec está no túmulo. O túmulo mais visitado do mundo é um túmulo vazio, certo? Nós iremos lá em abril do próximo ano, abril de 2025. Lá tem aqui a Eli que vai, a Bel, o Eliazar ali, a Sueli, a Gi, o Valdir, eles vão também, a Giovana vai também. Tem tanto, o Geraldo, o Lorenzetti, a Marli, tem um monte de gente que vai aqui. Frois aí vai. Frois vai vender o curió dele, vai conosco também. Quando você visita aquele túmulo, o morto não está lá, certo? Mas tinha um defunto lá, certo? A gente não pode falar do corpo de Jesus como um cadáver, porque o corpo de Jesus não entrou em corrupção. Só entra em corrupção o cadáver. Não, o corpo de Jesus não entrou em corrupção. Vejamos que coisa, aí que está o centro da nossa fé. O centro da nossa fé é a ressurreição de Jesus. O que a fé me assegura acima de tudo? O que a fé me assegura? A vida eterna, correto? Nós temos o versículo mais pregado, conhecido do mundo, João 3,16, todo mundo conhece de cor aqui, com certeza. João 3,16, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não morra, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Nós acabamos de receber a notícia do falecimento aqui, um pouquinho, do nosso irmão, o Zeca, que participou das nossas vigílias aqui. A gente podia filmar um pouquinho, pessoal, só para mostrar. Irmãos, agora está o corpo dele lá, certo? Vai ser velado amanhã. Mas veja, irmãos, ele viveu pela fé. E a fé dele lhe assegurou o quê? A vida eterna. Por isso que Jesus fala assim: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Irmãos, misericórdia, misericórdia, Senhor. Veja, você quando nasceu, no dia da sua concepção, no preciso momento, naquele átimo, você foi dotado de uma alma imortal. Se eu perguntar para você, cachorro tem alma? Tem. Planta tem alma? Tem. Só que a alma do cachorro não é imortal, não é racional. A alma da planta não é imortal. Certo? Porque a alma é sopro. O cachorro morreu, morre, pronto, morre a alma dele junto. A planta morreu, morre junto. Mas o homem não, o homem tem uma alma imortal. Nunca você vai deixar de existir. Isso é importante entender. Nunca você deixará de existir. Você viverá eternamente. Aqui que está a questão, pode ser no céu ou no
inferno, meus irmãos. Isso está no catecismo, o catecismo da Igreja Católica. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre a ressurreição, que vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus. O que vai acontecer? É algo surpreendente, é algo espantoso. É algo realmente espantoso. Olha, João capítulo 5, interessante que a maioria das pessoas nem sequer conhece essa palavra aqui. Isso não é? É como dizia o padre Otávio Lorenzo, foi um grande pregador da renovação. Ele falava, it's the end of the picade, né? É o fim da picada. Ele era italiano e falava com um sotaque muito engraçado, né? Como é que pode? Nós não conhecemos a palavra daquilo que vai acontecer conosco, comigo, com você. João 5, olha o que está escrito aqui. Olha. Olha, João capítulo 5, versículo 24 em diante. Em verdade vos digo. Preste atenção nessa palavra aqui, meu irmão. Preste atenção. Quem ouve a minha palavra, não a palavra de qualquer outro falso profeta por aí, não, a minha palavra, Jesus diz, e crê naquele que me enviou, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Que hoje o mundo vive o ateísmo prático, vive como se Deus não existisse, é ou não é? Deus foi banido das universidades, das famílias, até mesmo de muitas paróquias. Tem muitos sacerdotes que transformaram suas paróquias em ONGs, organizações não governamentais, onde não se prega mais o Evangelho, onde se prega o marxismo. Incrível isso. Não, mas e crê naquele que me enviou, não é? Tem muitos governos que querem diluir o reino do além para estabelecer o reino do aquém. Então vamos esquecer essa coisa de céu, porque o que importa mesmo é a gente estabelecer um paraíso terrestre, onde todo mundo tem pão à vontade, transporte à vontade, roupa à vontade, mas aí também pode pecar à vontade e assim ir para o inferno. Não é isso que acontece hoje? Então vamos, a ciência que importa é a prosperidade completa mesmo assim, e que a gente vai ter muito dinheiro para comprar apartamento para amante, para se drogar dia e noite. Não estão querendo agora liberar as drogas aqui no Brasil? Então, a gente comprar iate para fazer orgias em alto mar, para produzir pornografia com muito mais requinte, para se embebedar de noite, Então veja, querem construir um paraíso sem Deus. Isso não existe, meus irmãos. Porque essa terra e esses que a gente conhece vai desaparecer. Haverá novos céus e uma nova terra. Vai desaparecer. Por isso que Santo Agostinho, não é? Que era o santo preferido de Bento XVI, e como Bento XVI foi o redator do catecismo, né? Está recheado de citações de Santo Agostinho, porque Bento XVI puxou a brasa para a sardinha dele e com muita propriedade fez muito bem, né? Santo Agostinho excepcional. Santo Agostinho diz que a justificação do ímpio, dos pecadores, é uma obra maior do que a criação do céu e da terra,
Porque o céu e a terra passarão, mas a justificação dos pecadores permanece para sempre. Amém. Por isso, irmão, cuidado para não perder a fé. Certo? Já vou dar continuidade aqui à leitura. Cuidado para não perder a fé, irmão, porque é a fé que te assegura a vida eterna. Certo? Se você perder o teu celular, você perde tudo que você tem ali. Perde os teus contatos, as tuas fotos, os teus aplicativos, perde tudo. A calculadora, previsão do tempo. Você fica no mato sem cachorro. E se você perder a fé, o que você perde? O que eu perco? Eu perco aquilo que a fé me assegura. O que é? A vida eterna. Por isso que Jesus diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E olha só, por isso que fé, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, nesse exato momento, nós já estamos no céu ou já estamos no inferno. Já se deu conta disso? A morte, ela é como se fosse um alçapão. O que é um alçapão? Não é um forno de açapão, não. É um alçapão. É como se você fosse Isso. Pensa uma porta debaixo dos teus pés que se abre. A morte é mais ou menos isso. Se você morrer com a sola dos teus pés no alçapão do inferno, você vai parar no inferno. Se for no alçapão da vida, da salvação, você vai para o céu. Qual é a má notícia? É que se eu estou com os meus pés no alçapão da salvação, eu posso me bandear ainda para o alçapão da perdição. Qual é a boa notícia? Se eu estou com os pés no alçapão da perdição, eu posso, em vida ainda, passar para o alçapão da salvação. Por isso que Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. O que você está esperando para largar essa vida de pecado, de vício, que está colocando em risco a tua salvação, meu irmão? O que você está esperando para abandonar essa má companhia, essas drogas, o alcoolismo, a pornografia, o adultério, a fornicação, a mentira, o roubo, as calúnias, as difamações, toda espécie de perversão sexual, de devassidão, as falsas religiões, os falsos profetas? O que você está esperando, irmão? Cuidado! É preciso ouvir aquilo que Jesus fala através da igreja. A igreja é a depositária da verdade. Aqui que está a grande questão. Olha só, em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus.
Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Agora, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, olha isso. Você já foi no cemitério? Já foi? Todos os que se acham no sepulcro sairão dele ao som de sua voz. Pensa nisso, irmão. Olha a cena. Os mortos vão sair do sepulcro ao som da voz de Jesus. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Isso é o que a gente chama ressurreição da carne. A pessoa, quando morre, a alma se desprende do corpo e imediatamente ela se apresenta diante do tribunal de Cristo, e ali ela é julgada. E imediatamente ela recebe ali um veredito: o céu ou o inferno. E repite, os que vão para o purgatório, depois de passar por uma dolorosa purificação, não pensa que é moleza, vão para os céus. Que vão para o purgatório vão para o céu, mas quem é condenado ao fogo do inferno nunca mais de lá sairá. No inferno não existe mais arrependimento, ali não há mais esperança, ali não há mais redenção, não há mais confessionário, não há mais vigília, não há mais grupo de oração, não há mais Santa Missa, não há mais palavra de Deus, ali é só remorso, desespero, blasfêmias. É terrível, tormentos, suplícios. Leia, procure na internet a visão do inferno que tiveram os santos. Lá você pode encontrar Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa d'Ávila, Santa Francisca Romana, São João Bosco, os pastorinhos de Fátima tiveram a visão do inferno. Ana Catarina Emmerich, terrível, meu Deus do céu. Terrível. Irmãos, pensa. Por isso que, para nós, irmãos, a gente vive nesse mundo, mas o nosso coração tem que estar no céu. A gente não despreza o mundo, as coisas, né? Muito pelo contrário. Nós usamos de todas as coisas que há no mundo para entrar na posse do céu. Eu não vou desprezar um celular, não vou desprezar um veículo, um avião para ir numa missão lá na África, onde já estivemos 14 vezes, que eu ainda não tenho fé para ir caminhando sobre as águas, né? Então eu preciso de um avião. Preciso de dinheiro para pagar a passagem, né? Aliás, você sabia que nota de 100 reais não vai para o céu, não? Porque não vai para a igreja, nota de 100 reais. Né? É nota de 2 que vai para o céu, nota de 1, nota de 5, moedinha de 50 centavos, vão tudo para o céu porque eles vão para a igreja. Nota de 100 não vai para a igreja.
Jesus ele diz assim: olha, acumulai tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Queridos, eu fico pensando na tristeza que aqueles que não creem no céu, não creem na vida eterna, não creem na segunda vinda de Jesus, a tristeza o dia que perceberam que caíram numa mentira do diabo, que deram crédito a uma falácia, que não deram crédito à palavra de Jesus e viveram unicamente para satisfazer os desejos do demônio. Jesus diz: vós tendes como pai o demônio. Olha que coisa incrível! E a Bíblia diz que todo aquele que peca é do demônio. Queridos, olha, a gente tem uma facilidade muito grande da gente crer que a gente não consegue viver sem o pecado. Já percebeu isso? Afinal de contas, a nossa natureza humana é tão frágil, né? Então a gente precisa de um alívio na carne, um prazer ilícito para aliviar os problemas que a gente enfrenta. Dizia o Padre Léo, né? Não adianta você querer afogar as mágoas na bebida, que as mágoas sabem nadar, não é? Então eu preciso da masturbação para ter um alívio, assistir um filme pornográfico para ter um sossego na mente. Eu preciso me embebedar, eu preciso me prostituir, porque a vida é difícil, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de alegria. Então a gente tem uma infinidade de falsas justificativas para a gente pecar. Não é verdade? Se você olhar bem, a gente sempre tenta racionalizar e razões falsas para a gente permanecer no pecado. O problema é que, irmãos, não existe pecado inofensivo. Todo pecado ele gera morte, ele é um vírus. Ah, mas é um pecadinho. Não, mas espera aí. Qual é o tamanho do vírus que mata uma pessoa? Não é um pequeno vírus? Então, assim, então use da mesma lógica, assim não. Assim como você programa o pecado, eu programo o pecado, programa a santidade também. Todo pecado ele é programado, é feito todo um plano, um pré-plano, né? Para a pessoa pecar. Seja uma corrupção, um adultério, uma fornicação, seja o que for. A pessoa planeja. Então planeja também a tua santidade. Planeja o teu tempo, porque Santo Agostinho diz que o tempo é a moeda que Deus nos empresta para a gente comprar a eternidade. Existe um tempo chamado Cronos e um tempo chamado Kairos. Cronos é o tempo devorador, né? É o tempo cronológico. Kairos é o tempo da graça. Por isso que a Bíblia diz assim, lá em Hebreus capítulo 3, tem uma advertência aqui muito severa. Hebreus capítulo 3, 12, fala assim: tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé
ponto de abandonar o Deus vivo. Conhece gente que era exemplo dentro da igreja, pregadores, ministros da Eucaristia. Aliás, é difícil de entender como é que um ministro da Eucaristia é a favor do aborto, é a favor da reencarnação, está numa associação secreta. Não dá para entender isso. Está acendendo uma vela para Deus, uma para o diabo? Como assim? Que comunhão pode haver entre luz e trevas? Uma vez fui pregar um retiro para ministros da Eucaristias aqui perto, tinha uns 150, várias cidades. Comecei a falar de falsas doutrinas, de reencarnação, como se o inferno fervesse ali, era só nego levantando e espumando. Mas a Bíblia não condena tudo isso? A igreja não condena? Como é que um servo ali está entregando Jesus, está a serviço do demônio? Como? Então tomai precaução, antes animai-vos mutuamente cada dia, porque vai chegar o grande dia, vai chegar o dia do Senhor, cada dia. Irmãos, quanto tempo de vida você tem? Quanto tempo lhe resta, meu irmão? O que você está fazendo com a sua vida, com o seu dinheiro, com o seu talento? Olha o que fizeram lá na França, aquela diabada. Fizeram tudo com talento, com muito dinheiro, com muita tecnologia, mas para o diabo, a serviço do diabo. Seu traje nas Olimpíadas lá, na abertura. Olha o que faz essa rede de esgoto de televisão, que envenena mentes e corações, e faz isso já há 50, 60 anos, envenenando dia e noite. Meu Deus! O dia que essa turma estiver no inferno, no tanque de fogo, eu só quero ver. Aí eu quero ver eles rirem, zombarem de Deus, como fazem, ridicularizam a igreja, ridicularizam os padres, ridicularizam a Eucaristia. Olha esse pessoal da Porta dos Fundos, que todo ano eles produzem um filme ultrajante contra Nossa Senhora, contra a igreja, contra a pureza de Maria. É terrível. Esses caras estão condenados ao fogo do inferno. Pelo amor de Deus, olha, cada dia, durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. O pecado, ele é sedutor. Cuidado, irmão, quanto maior a altura, pior é o tombo. Cuidado. Olha, hoje, estava lá rezando lá na igreja, todo dia faço uma horinha de adoração. Mulherada entra pelada lá dentro da igreja. Estou falando, a beleza feminina é maravilhosa, né? Nada contra a beleza feminina, mas a modéstia torna a mulher muito mais linda ainda, né? A modéstia, a pureza torna a mulher lindíssima. E os homens também, né? Entram na igreja de pijama, shortinho, camiseta regata. Não entendo isso. O lugar mais sagrado da face da terra, a igreja. Tribunal você não vê isso. Supermercado você não pode entrar
sem camisa, aeroporto, mas na igreja pode. Olha, vai na missa lá, vai na missa, vai ver os trajes com que as pessoas vão na missa. Não dá para entender isso. Gente tomando chimarrão dentro da igreja na hora da missa, já vi esses dias? Tomando chimarrão na hora da missa. Então veja, queridos, a sedução do pecado, a sedução de uma autonomia. Eu sou o meu mestre, eu faço a minha vontade, não estou nem aí para a vontade de Deus, para os mandamentos, para a palavra de Deus, para os mandamentos da igreja. Não, eu sou o Highlander, eu sou o mestre do universo, a minha verdade é que prevalece, não quero mais saber de verdade revelada. A Revolução Francesa, né? O iluminismo, o homem como centro do universo. Olha o resultado da França, né? Está virado num pandareco. O problema não é só o que acontece, o problema é no dia da segunda vinda de Jesus. Onde é que vai parar essa turma na segunda vinda de Jesus? Então, aqui a sedução do pecado, porque somos incorporados a Cristo, mas sob a condição de conservarmos firme até o fim. Até o fim. Nossa fé dos primeiros dias. Querido, não basta começar bem, tem que terminar bem. Não basta começar no espírito e terminar na carne. Não estou dizendo que é fácil. É fácil a pessoa vencer o pecado no mundo de hoje? Não é fácil, não. É tão difícil que a maioria cai. Inclusive padres, bispos, catequistas, pregadores, estão caindo assim que nem fruta madura no pecado, porque não é fácil mesmo, né? Vencer a sedução do pecado. É a base de muita oração, de jejum, de vigília, é a base de retiro, é a base de pregação, é a base de obras de misericórdia, de penitência, é a base de muita vigilância, meu irmão. Tem muita gente caindo. É avassalador, é um rodo compressor, né? Esse pecado o mundo, os meios de comunicação, dia e noite, é pecado, apresentando pecado, ensinando pecado. As escolas, as universidades, as músicas, é só pecado. Então, até o fim, enquanto se nos diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no tempo da revolta. Portanto, estamos vendo, foi por causa da sua descrença que não puderam entrar. Aqui está falando da terra prometida, mas eu estou falando aqui da nova terra prometida, que é o céu. Meus irmãos, nós queremos entrar no céu, meus irmãos. Pensa um pouquinho assim, volto a ajudar você a refletir um pouquinho sobre algo que é muito importante e que mexe até com a nossa razão. Quanto dura a eternidade? O que é eterno, meus irmãos? Não tem fim. Não tem fim. É para sempre, sempre.
sempre, sempre não tem fim. Essa eternidade pode ser no céu ou no inferno, irmãos. É uma pena que a maioria dos padres não falam mais sobre os novíssimos, né? Falam só em fraternidade. É óbvio que nós precisamos ser fraternos, precisamos ser bons, ajudar o próximo, mas isso é consequência, meus irmãos, de uma vida nova. Isso é consequência de uma vida no Espírito. A pessoa que é conduzida pelo Espírito, óbvio que ela pensa no outro, óbvio que ela vai se tornar uma pessoa caridosa. Não é consequência de um sistema político, de uma doutrina política, não. É consequência de um novo nascimento. Jesus diz: o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Nós precisamos de um novo nascimento, de um batismo no Espírito Santo. Aqui a Rosicler podia fazer uma pregação muito profunda, né? Sobre o batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Gálatas, né? Capítulo 5, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. E, meus irmãos, aqui fala das obras da carne e das obras do Espírito. Aqui diz: os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Não vos enganeis, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. Volto a repetir o que eu falei no início da pregação. Deus não volta atrás na sua palavra. Deus, eu quero dizer uma coisa para você, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Conhece tudo, está em tudo e pode tudo. Mas o maior atributo de Deus é a sua infinita misericórdia. Deus ele é infinitamente misericordioso para aqueles que se arrependem. Mas quem rejeita a sua palavra, rejeita o seu amor, rejeita a salvação, pesa a ira de Deus. Pesa o quê? A ira de Deus. Irmãos, Deus, não se assuste. Deixa eu falar, Deus não é um boca aberta, viu? Tem muita gente que acha que Deus é um boca aberta. Vai fazer vista grossa. Olha João Batista lá, eu acho que é João aqui, capítulo 3, deixa eu ver aqui, João 3, olha, João Batista, João 3, 31 diante, aquele que vem de cima é superior a todos, está falando de Jesus, correto? Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. É o que eu acabei de dizer antes. Você tem que ter cuidado, porque
Você está colocando a tua fé em gente que veio da terra? Você tem que colocar a tua fé naquele que é superior a todos. Pode ser muito bonito essas teorias, doutrinas terrenas aí, mas foram homens pós-cinza que criaram essas doutrinas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Olha só, irmãos, o pecado foi uma ofensa contra quem? Contra Deus, certo? Então, unicamente Deus poderia perdoar o meu pecado, o pecado de Adão. Se eu ofendo o Eleazar aqui, meu irmão, ô Eleazar, seu cabeça de osso para sopa, não fica ofendido, viu? Mas ofendo. Aí eu disse, mas agora eu preciso do perdão porque puxa vida. Não, mas para ter o perdão do Eleazar eu vou oferecer $1 milhão aqui para Gi. Enquanto o Eleazar não me der o perdão, eu não estou justificado. O pecado foi uma ofensa contra Deus. Como o homem não tinha como ir até Deus, Deus, amor, desce até o homem para cancelar o pecado do homem e levar o homem novamente até Deus. Isto é o plano de salvação. Não é lindo isso? Isso quando éramos inimigos de Deus. Deus manda o seu Filho para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Aqui está. Jesus, o nosso Salvador, desceu do céu. E sabe como é que a igreja chama a Eucaristia? O remédio da imortalidade. Lembra que eu falei para você que o seu maior desejo é viver eternamente? Esse desejo está inscrito no seu coração, fora das tuas possibilidades. Por isso que Jesus diz: os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Não dá para entender como uma pessoa renuncia à fé católica para se unir a uma igreja protestante. Não dá para entender isso. Renuncia ao remédio da imortalidade, a Eucaristia, por causa de uma palavra sedutora, muitas vezes mentirosa, porque um texto fora do contexto se torna um pretexto. É isso que a maioria dos evangélicos fazem para seduzir os católicos. Pegam um texto fora do contexto e tornam isso um pretexto para enganar, seduzir e tirar da verdadeira fé. Se você é evangélico, você está tirando pessoas da igreja católica, você vai ter que provar diante de Deus o que você está pregando para essa pessoa no dia da sua morte. A Eucaristia é o remédio da imortalidade, é o pão da vida. Inclusive, na nossa peregrinação de 2025, nós vamos lá no Milagre de Lanciano, não é? Vocês conhecem? Milagre de Lanciano. Quando o sacerdote, no momento da consagração, se eu não me engano, a epíclise, quando ele faz a oração ali da consagração, duvidou, e aquela hóstia se transformou em carne viva nas mãos dele.
Fizeram uma análise e descobriram que é carne do coração de um homem vivo. Está até hoje lá, esse milagre. Aqui diz, ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Lembra que eu falei no início? Deus é veraz. Quando eu estou falando de Deus, eu estou falando, em primeiro lugar, da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que fala de Deus. Livros que falam de Deus, você tem no Espiritismo, na Maçonaria, Rosa Cruz, Seixonoye, Logosofia, Teosofia, tudo. Até na nota, se pegar uma nota de dinheiro, está escrito ali, né? Deus seja louvado, não lembro mais aí, mas... A Bíblia não é um livro que fala de Deus, a Bíblia é o próprio Deus falando pessoalmente para cada um de nós. A Bíblia, então, é uma pessoa, correto? Você pode adorar a Bíblia da mesma forma que você adora a Eucaristia. Não vá lá mandar uma carta para o bispo porque você vai se estrepar, porque quem me ensinou isso foi um dos maiores teólogos aqui do estado de Santa Catarina, professor lá da FACASC. Padre Ciro, um dos maiores exegetas do Brasil, do mundo. Viu? Então, com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Olha isso aqui, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem o quê? A vida eterna. Eu pergunto, irmão, você de fato deseja a vida eterna? É um desejo do seu coração? É a sua prioridade a vida eterna? E o que você, quais passos você tem dado para tomar posse desta vida eterna? Que passos? Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Misericórdia, Senhor. Pesa o quê? A ira de Deus. Por isso que eu digo, não pense que Deus é um boca aberta, não. Viu? Queridos, quem é Jesus para você? De fato, quem é Jesus para você? Você crê que Jesus é o Filho de Deus que desceu do céu para te dar a vida eterna? Você crê nisso, irmão? De que maneira isso afeta a tua vida, teu comportamento, as tuas atitudes, o teu tempo, os teus relacionamentos? Em quem você tem colocado a tua esperança? Queridos, nós temos a maior de todas as promessas, a vida eterna. Para nós isso é absolutamente tudo. Absolutamente tudo. O que importa, meus irmãos, se você não vai morar de frente para o mar, Bom, eu gostaria também de morar de frente para o mar, para ver o pôr do sol,
o nascer do sol todo dia e louvar a Deus. Tenho amigos meus que moram de frente para o mar. De vez em quando vou ali curtir um pouquinho o visual com eles. Louvar a Deus. Mas, irmãos, o que importa para nós é a vida eterna. Se você mora de frente para o mar ou num casebre, faça tudo para entrar na vida eterna. Faça tudo. Lucas, capítulo 21, falando sobre a segunda vinda de Jesus, diz assim: velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Isso é um perigo. Nós vivemos o tempo todo preocupados com dinheiro. Temos que ser honestos. Nossa preocupação número 1 é ter dinheiro. Mas o excesso é que pode ser preocupante. Para que aquele dia não vos apanhe de improviso, como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Falando da segunda vinda de Jesus. Vigiai. O que nós estamos fazendo aqui? Uma vigília, correto? Filma esses vigilantes aqui maravilhosos. Vigiai, pois em todo tempo e orai. Eu lembro quando nós estivemos agora, abril deste ano, lá nos Santuários Marianos, lá em Fátima, e a Bel aqui, que está conosco aqui, foi conosco. 3 da manhã ela acordava para ir rezar lá no santuário, todo mundo lá no hotel, debaixo das cobertinhas, só pensando no café da manhã, e a Bel acordava todo dia, às 3 da manhã, para ir rezar lá na Capelinha das Aparições. Que coisa linda, Bel. Deus te abençoe. Isso é orar, irmão. Isso é vigilância, oração. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar de todos esses males que hão de acontecer, e olha só, de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Queridos, esse dia está chegando. Olha, todos os sinais estão aí. O que São Paulo nos aconselha? São Paulo nos aconselha, irmãos, nesses tempos difíceis de luta espiritual, em que o mundo escolheu servir o demônio, em que o mundo declarou a morte de Deus, em que o mundo zomba de Deus. O que São Paulo nos aconselha? Lá em Filipenses, não precisa abrir, não, Efésios 6, você conhece até de cor, Efésios 6, 10 em diante. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Olha, tem uma coisa aqui que é muito interessante, que é uma lei que Deus deixou, a lei,
Toda vez que você pratica algo, você fortalece aquilo que você pratica, correto? Então, quanto mais você ora, mais forte você fica na oração. Quanto mais você lê a palavra, mais você sente falta e mais você lê. Quanto mais você vem nas vigílias, mais falta e mais você vem. E quanto mais uma pessoa pratica algo errado, mais fortalece aquilo. Então, por isso que diz, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, fortalece aquilo que te leva para o céu. Dobrou o problema, triplica o tempo da oração, irmão. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas no ar. Se a gente pudesse enxergar com os olhos espirituais, a gente ia ver demônios voando por aí, em cima dos muros. Tem demônios que... O demônio, deixa eu não se assuma, o demônio é o primeiro a entrar na igreja, é o último a sair. Irmãos, veja, nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas por causa de falta de vigilância, falta de oração, moleza, frouxidão espiritual, nós vivemos muitas vezes como capachos do diabo, mas o Senhor nos deu o direito de uma vida abundante, feliz, próspera, e muitas vezes nós escolhemos ser capacho do diabo por falta de fé, de vigilância, de oração, de fortalecimento espiritual. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. A Bíblia diz que o homem santo permanece na sabedoria estável como o sol. O insensato é inconstante como a lua. Eu pergunto, você é uma pessoa estável como o sol na tua vida espiritual? Ou você mudou a umidade relativa do ar, ou você já deixa de orar, já deixa de vir na vigília? O teu time perdeu, você já entra em depressão? É isso? Daí não reza mais? Como é que é? Você passa por uma dificuldade financeira, aí você já amaldiçoa Deus, já... Como é que é? Não sei, irmãos, mas... O homem santo, a mulher santa, ela permanece na sabedoria estável como o sol. O insensato é inconstante como a lua. A lua muda o tempo todo. O sol não muda, meus irmãos, o sol é estável. Veja, não são as circunstâncias que determinam a nossa fé, é a nossa fé que determinam as circunstâncias, correto? A gente sabe que as circunstâncias passam. Uma hora eu tenho dinheiro, uma outra hora eu não tenho, uma outra hora eu estou bem de saúde, outra hora eu não estou. Mas a minha fé não muda. Ela tem que se fortalecer cada dia mais. E aqui diz, ficai alerta, cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra
de Deus. Amém? Amados, para finalizar esta brevíssima pregação, nós crentes que cremos no Evangelho, na Palavra, nós não temos certeza de que seremos salvos. Certeza absoluta ninguém pode ter. São Francisco de Assis, ele já perto de morrer, já tinha 5.000 seguidores, ele dizia: eu ainda posso me perder. Mas nós temos uma certeza de que se nós trilharmos o caminho da fé e não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, nós seremos salvos. Amém? Nós entraremos na nossa terra prometida, que é o céu. Viu? Lembra lá na outra palavra, foi por causa da descrença que não puderam entrar. A fé me mantém no caminho que leva à salvação. Eu tenho fé que eu vou chegar e que, para além das misteriosas portas da morte, me aguarda o quê? A vida eterna. Eu tenho essa certeza. O céu, meus irmãos, pensa no céu. Pensa o dia que a gente cruzar aquele portão de 100.000 metros de altura, todo de ouro, todos os anjos com trombetas vão te receber, todos os anjos. Pensa ruas de ouro, palácios, mar de cristal, um território que a vista não alcança, músicas inefáveis, banquetes, delícias, torrentes de delícia, e ali não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais barata voadora, não haverá mais político corrupto, não haverá mais demônio, não haverá mais nenhum mal, nenhuma injustiça. Não haverá mais nada que nos perturbe, irmão, nada. A paz contínua, a alegria total. Pensa, irmão, por toda a eternidade. Não tem mais boleto para pagar, viu? Louça para lavar. Não tem mais barba para fazer, né? Menino, quando tem 12 anos, que é a primeira coisa, não espera a hora de ter barba, né? E quando vem, meu amigo, fazer barba no frio, o céu, meus irmãos, o céu. Pensa nesse nosso irmão que faleceu hoje, que estava nas nossas vigílias, entrando agora na porta do céu, meus irmãos. Pensa nisso. É uma realidade, não é fantasia. Pensa você encontrar Nossa Senhora em toda a sua glória, a sua majestade, Rainha dos céus e da terra. Já pensou os vestidos de Nossa Senhora? E a Gi disse que o desejo dela é passar as roupas de Nossa Senhora no céu, né, Gi? Então, e a Eli vai cuidar da decoração lá, né? A Eli que faz as decorações aqui, os ornamentos, ornar os palácios de Jesus, dos santos. Irmãos, nós somos filhos da promessa,
Somos herdeiros do céu. Herdeiros do céu. Deus não nos criou para o inferno, meus irmãos. Quando lá, Mateus 25, quando Jesus voltar, a sua segunda vinda, vai colocar as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, vai dizer às ovelhas: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E aí seguem as obras de misericórdia, né? Tive fome, tive sede, era nu, prisioneiro, doente. Aí vai se voltar para os cabritos: ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado por uma alma humana, é uma escolha. Queridos, você tem que tomar uma decisão hoje. Se quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Se você quer ir para o céu, você precisa viver pela fé e dar todos os passos que a fé demanda. Fé, meus irmãos, só é fé quando há conversão, quando há morte do homem velho e da mulher velha. Senão é superstição. Tem gente que vive uma fé supersticiosa, usam os sacramentais como se fossem amuletos, mas não há conversão, não há mudança de vida, de mentalidade, não há fruto de conversão. É balela, é só conversa fiada. A pessoa não investe o seu dinheiro, não investe o seu tempo, não investe os seus talentos no reino de Deus. Queridos, não perca mais tempo com vaidade, com soberba, com glória humana. A glória humana é a coisa mais ridícula que existe. A palavra de Deus diz que a vida do homem é igual a flor que nasce de manhã e murcha à tarde. O que é a glória? Olha os grandões, os artistas que morreram, que conquistaram glória no mundo inteiro. O que restou, meus irmãos? O que restou? A gente olha aqui para Balneário, né? A Dubai brasileira, o metro quadrado mais caro do Brasil. Mas eu pergunto, na segunda vinda de Jesus, quais obras, o que vai sobrar dessa cidade? De fruto para o reino de Deus. Esses bilhões que giram nessa cidade, o que isso está produzindo de fruto de conversão para as almas, para as missões? Às vezes a gente vai pedir dinheiro para um rico aí da cidade, não tem nada a ver, nada contra rico. Tenho muitos amigos que são ricos e que ajudam muito, mas muitas vezes só falta eles bater na gente. Eu tenho amigos ricos construtores que construíram igrejas aqui na nossa região, e que eu vou na casa deles, janto com eles, mas a maioria, eu vou te contar, meu amigo, é de dar dó. É bilhões e bilhões e para o reino de Deus, zero. Queridos,
Me perdoa, Jesus. Eu já vou terminar. Vou ler só mais 2 passagens. Pensa nas pessoas que agora estão no céu. Qual é as pessoas que você admirou? João Paulo II, por exemplo, Santa Teresinha. Quem mais? O Carlo Acutis, aqui no Brasil, né? Mandulce, Madre Teresa. Pensa nos santos que nos precederam. Quem sabe alguém da sua família? Tem aqui o pai do Valdir, né? O senhor Valdemiro, foi pioneiro da renovação aqui. Um homem santo. Morreu com mais de 90 anos, né? Morreu há pouco tempo agora. Um homem santo. Um homem de profunda oração, de caridade. São nuvens de testemunhas. Então a palavra de Deus aqui diz, Hebreus 12, deste modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. O cavalo, quando está encilhado, meu amigo, ele é dominado pela rédea. Se você está encilhado pelo diabo, irmão, você é escravo do demônio, ele te leva para o inferno. Se desvencilha. Corramos com perseverança no combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez do gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz, está sentado à direita do trono de Deus. Irmãos, e uma das promessas de Jesus é que o vencedor se assentará no trono de Jesus. Eita! Já pensou? Já pensou os cafés que a gente vai beber lá? Os churrascos que a gente vai comer lá com Jesus, coisa boa. Meu Deus do céu, por toda a eternidade. Ver Deus face a face. Ver Deus. Uma vez perguntaram para um padre, por que o senhor decidiu ser padre? Ele respondeu, porque eu quero ver a Deus. Irmão, Deus é algo tão superior àquilo que a gente imagina, que nem mesmo uma eternidade é suficiente para a gente conhecer a Deus. Sabia disso? E o céu, deixa eu dizer para ti aqui, sabe o que é o céu? É você conhecer a Deus sem jamais chegar a conhecê-lo inteiramente. Isto é um gozo tão inefável que supera qualquer outro gozo. Excede infinitamente qualquer outro gozo. O conhecimento de Deus. Que conhecer a Deus é uma experiência. Não é conhecimento intelectual, é experiencial. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixais abater pelo desânimo. Queridos, ergue a tua cabeça. Você é rei, profeta, sacerdote, você tem autoridade. Não fique desanimado diante do pecado dos outros, do pecado do mundo. Não desanima. Ergue a tua cabeça e firma os teus passos no caminho da santidade. Luta, porque Deus vai te recompensar. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Irmãos, depois disso viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, desse que está aqui.
de vestes brancas e palmas na mão, e bradava em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, todos os anjos, multidões incontáveis de anjos, dos anciãos e dos 4 animais, prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, nós também queremos estar nesta multidão. Quero convidar você agora a se ajoelhar. Olha para Jesus e repete comigo agora. Nós vamos já antecipar este momento que vai acontecer no céu. Olha para Jesus. Repete comigo agora, meus irmãos. Amém. Força, meus irmãos. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Querido Jesus, nós te adoramos, Senhor. Te exaltamos, te bendizemos, nos unimos a todos os anjos para te dar glória. Nós submetemos nossas vidas ao teu senhorio. Não reconhecemos outro Deus senão tu. Tu és superior a todos, Senhor. E em ti nós colocamos toda a nossa esperança na vida eterna. Sabemos que o tempo que estamos aqui na terra é um exílio longe de ti, Senhor. Mas, Senhor, falta muito pouco para nós estarmos contigo, Senhor. E nós queremos nos apresentar de pé diante de ti, Jesus. Irrepreensíveis, Senhor, desvencilhados de todas as cadeias do pecado, lavados no teu sangue, Senhor. Ó Deus, Senhor Jesus, tu sabes que sem ti nada podemos. Derrama então sobre nós agora, Senhor, o teu Espírito Santo. Eu peço a ti, Senhor, batiza-nos com o teu Espírito Santo. Eu quero convidar você agora, irmão, se você quer fazer a entrega definitiva da tua vida, vem até aqui à frente e te ajoelha aqui nas escadarias aqui. Não precisa subir no presbitério. Vem aqui fazer a tua entrega, irmãos. Queridos, esse momento é muito importante para nós. O Senhor, Ele planejou esse momento e a misericórdia dEle jorra do seu sagrado coração. O Senhor conhece a nossa fraqueza, e Ele quer nos fortalecer nesse momento. Olha para Jesus, o teu Salvador agora, irmão. Ele abriu para ti as portas do céu.
Ele deu a sua vida para que você pudesse ter vida e vida eterna. Faça a entrega definitiva da tua vida ao Senhor agora. Sem reservas, sem precauções. Entrega mesmo a tua vida, Senhor. Vá conversando, vai falando ao Senhor o quanto tu amas, o quanto tu desejas a santidade. Fala ao Senhor das tuas fraquezas. Pede socorro a Jesus se você precisa se livrar de um pecado, de um vício. Clama ao Senhor. Peça, Senhor, salva-me, Senhor. Liberta-me. Se você se sente fraco, peça ao Senhor, Senhor, eu preciso do Teu Espírito, Jesus. Eu preciso, Senhor, da Tua salvação. Obrigado, Jesus. Nós oramos não somente por nós, Senhor, nós oramos por todos os homens de todas as nações que não te conhecem, que te rejeitam, Senhor. Pedimos, tem misericórdia, Jesus, dos pecadores, dos incrédulos, dos nossos familiares, Senhor, que não te buscam. Tem piedade, Senhor. Tem compaixão. Humildemente, Senhor, pedimos que Teu sangue esteja sobre nós agora, nos lavando, nos purificando, nos restaurando. Teu Espírito Santo, Senhor, desça sobre nós agora, Jesus, como um novo Pentecostes. Transforma completamente agora, Senhor, a nossa maneira de pensar, nosso coração. Batiza-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Obrigado, Senhor. Toda honra a Ti, Senhor, toda glória, toda adoração, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Vá dizendo ao Senhor o quanto Tu amas, o quanto Tu és grato por Ele ter Te dado a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Jesus, por Teu infinito amor por nós. Obrigado, Senhor, por ter nos dado o céu, a vida eterna, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
para sempre. Amém.